Pessoal, uma boa tarde para todos. O objetivo dessa videoaula, então, é a gente começar a falar sobre arquivos, que é um dos assuntos mais legais aí da programação na linguagem C. Então, a gente vai começar fazendo uma rápida introdução, certo? Para falar o que são arquivos, os conceitos, a terminologia e qual que é o modelo, né, de arquivos que é utilizado na linguagem C. Aí, depois que a gente tiver essa introdução bem, digamos assim, sedimentada, nós vamos partir então para a programação em si. Então, para isso a gente vai ver uma série de funções que estão na especificação da biblioteca, de uma biblioteca auxiliar da linguagem C, né, que inclusive a gente já vem utilizando faz tempo, que é a stdio.h. E aí nessa segunda parte vai ser uma parte mais assim de programação propriamente dita. Então, começando com essa introdução, certo? A aula de hoje, então essa videoaula, a gente vai falar então sobre arquivos. E os arquivos, eles têm uma característica bem legal porque eles são repositórios permanentes de dados, né? Ao contrário dos programas que a gente construiu até esse momento na disciplina, né? Todos os programas que a gente construiu até esse momento, basicamente a gente lançava o programa, fazia alguma transformação de dados ali, em uma matriz, em um cubo, em um vetor, certo? Mas quando o programa terminava, a gente perdia aquilo que a gente tinha feito, certo? Então os arquivos são repositórios permanentes que podem transcender a execução de um arquivo, certo? Então, normalmente eles são armazenados em dispositivos que não são a memória principal, a memória RAM, que a gente chama, né, do computador, que é uma memória volátil, né? A gente utiliza uma memória, digamos assim, mais permanente, como, por exemplo, um disco rígido ou um disco SSD, né? Um disco rotacional, que a gente chama, né? Ou um disco SSD, que é um tipo diferente de memória que permite a gente desligar o computador e manter o dado registrado. Então, nesse tipo de arquivo, digamos assim, né, as alterações que a gente faz no arquivo durante a execução do programa, quando o programa termina, elas continuam lá, certo? Então, na próxima vez que a gente executar o programa, a gente pode consultar esse arquivo modificado, certo? E tem uma outra característica bem interessante que, bom, a gente falou muito de espaço de endereçamento, esse tipo de coisa, né, na nossa disciplina, principalmente quando a gente viu aquela questão de ponteiros, o modelo de memória, né, onde no espaço de endereçamento a gente vai do endereço 0 até o endereço 2 na 64. Na prática, o tamanho de um arquivo efetivo ele é muito maior do que a gente poderia, digamos assim, guardar em memória, né? Porque na nossa memória, aquela memória RAM, que embora o endereçamento vá de 0 até 2 na 64, a memória RAM física mesmo, que são os pentes de memória, em geral a gente vai ter ali no computador bom hoje em dia, né? Vamos supor que ele vai ter 32 GB de memória, né? Mas normalmente quando a gente compra aí em computadores de prateleira, a gente vai ter lá 8 GB de memória, 4 GB de memória, que é um espaço de armazenamento, né, relativamente pequeno comparado com o disco, né? O disco em geral tem 1 TB, 512 gigabytes, 2 teras, 4 teras, que são tamanhos bem mais significativos, né? Então, a grande vantagem de se utilizar arquivos é que daí a gente pode guardar mais informação, né, ao mesmo tempo, né, do que a gente poderia guardar na memória do programa, que está ali limitado a 4 GB, né? Então, como que funcionam esses arquivos na linguagem C, né? Então, na linguagem C a gente tem arquivos que são os repositórios permanentes, mas a gente utiliza um conceito bem interessante que é o conceito de streams, certo? O conceito de streams são basicamente sequências de bytes, né, que elas têm um início e têm um fim, certo? E essas sequências de bytes, que vocês podem imaginar como se fosse uma fita também, só que essa fita agora não é aquela fita da memória, ela é a fita do arquivo, certo? Então uma sequência de bytes, e essa fita ela fica armazenada de maneira permanente, certo? Através do disco ali, como a gente falou, né? Aqui tem, no exemplo do slide, inclusive tem citação de pendrive, porque a gente pode guardar um arquivo num pendrive também, né? Então, como é que funciona a entrada e a saída de dados do ponto de vista da linguagem C? É que, independente de onde esse arquivo estiver registrado, ele pode estar no pendrive, ele pode estar no disco rígido, ele pode estar, por exemplo, inclusive no celular, quando a gente liga na USB, independente de onde ele está registrado esse arquivo, do ponto de vista da linguagem C, a entrada e a saída de dados para esse arquivo vai ser feita através desse processamento de streams, né? Através dessa sequência de bytes. E a grande parte interessante da linguagem C é que esse processamento é totalmente independente do periférico. Então,
O programa que a gente está codificando ali e que a gente vai escrever para abrir um arquivo, escrever naquele arquivo, fechar o arquivo, todas essas manipulações, a gente não precisa saber onde que o arquivo vai estar de fato registrado, certo? Se vai estar num disco rígido, se vai estar num pendrive, se vai estar num cartão de memória de celular, certo? Então, essa é a parte bastante vantajosa, digamos assim, porque a gente pode programar independente do periférico. Um outro aspecto interessante que aparece aqui no caso da visão da linguagem C para arquivos é que a gente nunca vai lidar diretamente com o arquivo escrito no dispositivo, no periférico, lá no disco, certo? Entre o disco e o nosso programa, a gente tem uma série de camadas. Para ilustrar isso, eu vou passar aqui para o quadro para fazer um desenho. A gente tem, então, vamos supor que aqui em cima, certo? A gente tem o nosso programa em C, certo? O nosso programa em C, vamos supor que esse programa em C, ele já foi compilado, então já é aqui, digamos assim, um binário, certo? E o nosso arquivo, certo? O nosso arquivo, efetivamente, que estava registrado em um dos periféricos, ele está lá embaixo, certo? Ele está lá, vamos supor que está lá no pendrive, certo? Então aqui está o pendrive, certo? Isso aqui é um pendrive. E esse arquivo, certo? Ele está registrado ali dentro. Então quando o nosso programa em C quer consultar esse arquivo, a gente passa por uma série de camadas, como eu vinha falando, né? Então a primeira camada é o que a gente chama de bibliotecas auxiliares da linguagem C, que a gente pode simplificar aqui pela libc. Entre a libc e esse arquivo ainda nós temos o sistema operacional, certo? Que é, por exemplo, o Windows ou o Linux, ou no caso do celular o Android, certo? E embaixo desse sistema operacional nós temos, digamos assim, módulos, certo? E esses módulos, eles são módulos específicos, digamos assim, para lidar com arquivos, com periféricos que vão ter arquivos, né? E ainda embaixo de módulos, a gente pode ter uma outra camada que é focada para aquele tipo de dispositivo, certo? Porque um pendrive, ele ainda é diferente de um disco rígido. O disco rígido, ele é basicamente um monte de discos magnéticos que ficam girando com uma agulha, certo? Então, esse submódulo, digamos assim, ele tem que ser específico para o dispositivo. Então, quando a gente quer ler um arquivo lá no nosso programa, a gente atravessa várias camadas, certo? Então, para a gente evitar de se preocupar com tudo isso, a gente está fazendo uma abstração, né? Então, a gente está vivendo, digamos assim, num mundo de rosas aqui em cima, onde tudo é simplificado e a gente faz que nem um printf, né? A gente faz o printf e vai aparecer na tela. Então, quando a gente quer ler um arquivo, a gente abre o arquivo, escreve no arquivo e ele vai ser escrito, né? Então, por todas essas diferentes camadas que escondem a complexidade. Por que eu estou falando isso? Eu vou voltar aqui para o slide, porque quando a gente lida com arquivos, a gente não lida diretamente com aquele arquivo registrado fisicamente lá nos zeros e uns que estão no nosso disco magnético, que está dentro do disco rígido rotacional, que tem uma agulha lendo e escrevendo, certo? A gente vai escrever, na realidade, na memória. Então, isso quem faz essa abstração, né, é justamente a libc e o sistema operacional. Esses dois aqui, eles criam na memória uma visão do arquivo mais simplificada, e é sobre essa visão, que é o conceito de stream, que a gente vai brincar. Que a gente vai brincar de ler e escrever e vai programar em cima disso. Então, essa abstração é boa, porque a gente nos distancia da complexidade de escrever em arquivos em dispositivos que têm capacidades, né, diferentes e formas de funcionamento diferentes. Então, esse conceito de streams, então, ele é um conceito bem fundamental, é o sistema de entrada e saída, né? E ele, de certa forma, esse canal na memória, ele serve como se fosse um dispositivo lógico, certo? Que vai representar esse arquivo, como eu falei, né? E esse arquivo ele pode ser desde um arquivo escrito no disco, mas pode ser também um monitor, né? Quando a gente faz printf, a gente está escrevendo em um arquivo. Só que esse arquivo, a manifestação dele é aparecer no nosso terminal, aparecer ali na saída do code blocks ali. Quando a gente está lendo com scanf, com fget, que a gente faz tempo que a gente vem
lendo dados dessa forma, a gente está lendo de um arquivo também. Só que esse arquivo ele está atrelado a um teclado, certo? Então, isso tudo naquelas diferentes camadas tem essa ligação, né? Então, todas essas operações, elas que são sobre esses dispositivos lógicos, elas são, de certa forma, bufferizadas. Quando a gente diz bufferizadas em memória, quer dizer que quando a gente vai escrever na tela, né, a gente faz o printf, esse printf não está escrevendo na tela, ele está escrevendo em um espaço de memória e o sistema operacional está olhando para esse espaço de memória, para quando aparecer alguma coisa nova aqui, eu vou jogar para a tela, certo? E a mesma coisa o teclado, né? O teclado, a gente pode digitar um monte de coisa para o nosso programa, e o nosso programa ainda não leu nada, mas essas coisas que a gente já digitou já foi parar na memória, certo? Então, e por isso que a gente diz que os streams eles são bufferizados. E a mesma coisa para um arquivo. Um arquivo escrito lá no disco rígido, como a gente não tem acesso ao arquivo propriamente dito fisicamente lá, a gente vai estar trabalhando só nesse dispositivo lógico, quando a gente abre o arquivo para escrever nele, ou quando a gente abre o arquivo para ler dele, a gente, na realidade, vai ler dados que estarão em memória, porque quem fez a leitura mesmo, quem disse lá para a agulha do disco ir até o setor correto, lá a distância do centro do disco magnético lá, e dizer agora começa a ler e lê os bits lá que estão registrados e coloca na memória, isso quem faz é o sistema operacional, não é a gente. Então ele se antecipa, né? Quando a gente abre um arquivo, ele diz, não, esse arquivo vai provavelmente ser lido, então ele já lê um pedaço do arquivo lá do disco físico para a memória. Então, quando a gente está lendo lá no nosso programa em C, na realidade a gente vive num mundo de rosas, como eu falei, a gente não está trabalhando com arquivo físico, a gente está trabalhando com esse conceito de streams. Então, como que funciona isso, né? Então, nós vamos ter aqui uma representação aqui do arquivo X que está no disco, essa bola amarela aqui é o disco. Vamos supor que isso aqui é um disco rígido, né, rotacional, com uma agulha, certo? E aí nós temos aqui na nossa memória principal, que seria aquele cujo espaço de endereçamento vai de 0 até 2 na 64, tem um espaço lá reservado para buffers de arquivos, né? Então, nosso programa basicamente vai dizer, abre o arquivo, né? Então uma parte desse arquivo vai ser carregada para um buffer nessa memória. E aí depois toda a manipulação de leitura, escrita, isso tudo é feito em cima desse buffer, que é uma representação em memória do arquivo físico, certo? Então quando a gente for fechar o arquivo, aí o sistema operacional, opa, peraí, o usuário fechou o arquivo, então vamos transformar esses dados que estão no buffer e vamos escrevê-los efetivamente, as modificações que foram feitas, né, no buffer, vamos escrevê-las efetivamente no disco, né, no arquivo físico lá, né? Então, esse processo é totalmente transparente, a gente não percebe ele acontecer e, de certa forma, não tem muito como influenciar isso, certo? Até tem algumas funções, a gente vai ver ali, que dão a entender que a gente teria um certo impacto, né, nesse processo, mas isso tudo é totalmente escondido pelo sistema operacional. E ainda bem que é escondido, porque a gente não quer essa complexidade do ponto de vista do programador. Então, claro que o sistema operacional, na maioria das vezes, ele é super esperto, então, como o disco ele é muito lento, né? O disco, se a gente for pensar, esse disco aqui rotacional lá, que fica girando, tem umas rotações, a gente compra lá o disco 7.200, 5.400 rotações por minuto, né? Comparando essa coisa mecânica com a parte elétrica, eletrônica da memória, é muito lento. A parte mecânica vai inevitavelmente mais lenta. Então o sistema operacional sabe disso. Então o que ele faz? Ele tenta manter o máximo de arquivos do disco em memória. Então toda a memória do computador ela é usada para fazer buffer de arquivo, certo? Que não necessariamente a gente precisa, mas isso faz com que o computador fique mais rápido. Então por isso que a gente diz, coloquei mais memória no meu computador, o computador ficou mais rápido. É por causa disso, é porque o sistema operacional está bufferizando mais coisas de disco que a gente usa mais frequentemente. Então, quanto mais memória a gente ter, mais chance a gente tem de nunca experimentar a leitura efetiva de um arquivo no disco, porque isso vai ser lento. Então, essa bufferização aqui a gente apresenta ela do ponto de vista de um programa na linguagem C, mas ela também é uma coisa bem mais global, né? Bom, então, existem, voltando agora a falar da linguagem C propriamente dita, né? Existem, então, basicamente dois tipos de arquivos, né, que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina, né?
O primeiro arquivo é o arquivo que a gente chama de arquivos binários, porque os arquivos binários são arquivos que estarão compostos por sequências de bits, né, de bytes. E esses bytes, se abertos num editor de texto, a gente não consegue ler eles, certo? Porque lá tem a codificação, né? Então é como se eu pegasse, por exemplo, um inteiro. Por exemplo, a gente tem um ponteiro para um inteiro, certo? Então nós temos um inteiro na memória, que é um monte de zeros e uns. É como se a gente pegasse esses zeros e uns e escrevesse no arquivo. Então a gente vai ter um arquivo dito binário, porque são composto de zeros e uns. O arquivo texto, em contrapartida, é um arquivo que a gente pode abrir num editor de texto, porque ele é composto de bytes, e cada byte, né, vai ter bits também, né, mas cada byte que é composto de 8 bits, né, se a gente olhar para aquele byte, a gente consegue olhar para a tabela ASCII e transformar aquilo num caractere. Então é isso que faz o editor de texto. O editor de texto ele abre o arquivo, que é uma sequência de bits também, só que ele interpreta aquilo como caractere e mostra na tela o caractere. Então o arquivo texto a gente vai escrever bytes que são de caracteres, enquanto que no arquivo binário a gente não vai escrever bytes que são caracteres, a gente vai escrever os bits de valores inteiros, de valores ponto flutuante, da forma como eles estão na memória, né? Sem nenhuma transformação. Então a gente vai começar pelo formato binário aqui, certo? Por arquivos binários, porque de certa forma eles são mais genéricos. E aí depois a gente vai ver todas as funções relacionadas a binário, e depois a gente vê a parte de texto. Bom, então, falando um pouco mais sobre arquivo binário, né, que é o assunto da aula de hoje, né? Então, o arquivo binário basicamente é uma sequência, um agregado sequencial de bytes, certo? Que a gente tem um monte de zeros e uns escritos lá dentro. E do ponto de vista lógico, certo? O stream lá que a gente vinha falando, ele pode ser visto como dados simples ou estruturados. Ou seja, se a gente abre o arquivo, lá dentro pode ter ou dados simples, que seria, por exemplo, um inteiro, um ponto flutuante, mas pode também ter uma estrutura do usuário escrita lá dentro, né? Que é composta, por exemplo, por um inteiro, ponto flutuante, um vetor de inteiros de 40 posições e assim por diante, certo? Então aqui também a gente não tem nenhuma limitação teórica de tamanho. O comprimento do arquivo, que vai ser o tamanho dele, vai ser o número de elementos que estão lá dentro, certo? Em bytes. E esses elementos que estão aqui dentro, eles não têm nome, né? A gente só tem realmente os bits dos elementos que estão lá dentro. E algo bastante importante do ponto de vista do stream, né, é que cada elemento ele vai ser cada elemento eu só posso acessar um elemento por vez, certo? Então é como se eu tivesse uma agulha de leitura, certo, apontando para uma posição do meu arquivo. Aqui tem o arquivo organizado em linhas, né? Então é como se eu tivesse, a minha agulha está aqui no início. Então vamos supor que eu quero ler um inteiro. O inteiro a gente sabe que são 4 bytes. Então a gente lê 4 bytes e esses 4 bytes representam então um inteiro. Depois, quando a gente for ler de novo, a agulha vai estar posicionada aqui, certo? Então quando eu mandar ler mais 4 bytes, eu vou ler os próximos 4 bytes. Então por isso que eu consigo ler só um elemento por vez. Dito isso, né, o acesso aos dados ele pode ser tanto sequencial quanto aleatório. Se ele for sequencial, é exatamente esse comportamento, né? A minha agulha de leitura está aqui no início, eu leio 4 bytes, depois eu leio mais 4, depois eu leio 8 bytes, que por exemplo, um double, depois eu leio 1 byte e assim por diante. Mas eu posso também ter um acesso aleatório. Se eu conheço, por exemplo, se eu sei que no endereço, sei lá, 10.000 desse arquivo tem um inteiro e eu quero ler aquele inteiro, eu posso dizer, a agulha de leitura vai para o endereço 10.000 desse arquivo. Aí ela vai, até chegar no 10.000, aí ela para, aí depois diz, agora lê um inteiro. Daí a gente lê, tá, inteiro. Então esse que é o que a gente chama de acesso aleatório, porque eu posso mover a agulha para qualquer uma da posição do meu arquivo e fazer a leitura a partir daquela posição. O que eu não posso fazer é ler no sentido inverso, eu não posso dizer ler para trás, né, porque a agulha ela só vai para frente, né, em direção ao final do arquivo. Bom, então, só para representar aqui como é que é um exemplo de um arquivo binário com inteiros, né? Então, vamos supor que nesse arquivo aqui a gente tem uma série de valores inteiros que são colocados, né? Lembrem bem, né? Um arquivo é como se fosse uma fita, mesma analogia lá da memória, né? Só que essa fita ela é bem finita, né? Bom, a memória também é finita, mas aqui a gente vai ter uma fita menor. Vamos supor que a gente tem um arquivo com, sei lá, com 3 bytes, né? Com 3 inteiros. O primeiro inteiro, o segundo inteiro e o último inteiro. Cada inteiro ocupa então 4 bytes. Então se a nossa agulha de leitura está aqui no início,
entre esse endereço aqui e o endereço de 4 bytes adiante, eu vou ter aqui um padrão de zeros e uns que vai representar um inteiro, certo? Então, quando eu digo para a agulha ler 4 bytes, ou seja, ler o tamanho de um inteiro, a agulha vai transforma isso aqui, registra os dados que foram lidos, né, em uma variável. Depois, quando eu quero ler o segundo inteiro, a minha agulha está posicionada bem onde está meu mouse, aí eu digo, lê mais um inteiro, né? Ela lê outro inteiro para um outro espaço de memória, por exemplo, uma outra variável, né? Então, notem que essas barrinhas verticais aqui, ó, que estão desenhadas, elas são somente ilustrativas, como está escrito aqui. Elas não existem. Na realidade, a gente só tem zeros e uns. Não tem nenhuma limitação. Ah, aqui terminou um inteiro, aqui começa outro inteiro. Quem diz isso e quem interpreta isso é o nosso programa. Na hora que a gente for escrever esse arquivo, a gente vai ter que escrever zeros e uns em uma determinada ordem. A ordem vai ser muito importante, porque ela vai dizer que os 4 bytes são um inteiro e não um ponto flutuante. Depois eu tenho um inteiro e não um ponto flutuante. Depois eu tenho um terceiro inteiro e não um ponto flutuante. Porque se fosse ponto flutuante e eu lesse depois ele como um inteiro, seria diferente. Não seria a mesma coisa, porque o padrão de bits de um ponto flutuante é totalmente diferente de um padrão de bits de inteiro. Certo? Então, o que eu tenho aqui na prática, né, se a gente for pensar um arquivo mesmo, é um monte de zeros e uns, numa sequência, né, que é essa sequência de bytes ali que a gente falou. Que eu poderia simplificar até e falar sequência de bits, né. Bom, então, indo para as operações, né, as operações na linguagem C para arquivos binários são essas aqui, né. Então, a gente tem, todas elas estão nessa biblioteca, stdio.h. stdio.h, que o IO é de input, output. Notem que essa biblioteca vocês conhecem muito bem, porque a gente vem usando ela desde o nosso Olá Mundo, certo? Porque a função printf ela está lá dentro. A função printf é uma função de entrada e saída, né? Porque ela escreve em um arquivo e esse arquivo vai para a tela. Então, dentro dessa mesma biblioteca, a gente tem essas funções fopen, fclose, fread, fwrite, fflush, fof e ferror. Então, todas essas funções que começam com um F, estão vendo? F é de file em inglês, então é de arquivo. Então, notem que aqui tudo está escrito em inglês, né? Então, a função de fopen é para abrir arquivo, fclose é para fechar um arquivo, fread para ler, fwrite para escrever, fflush é para descarregar, depois a gente vai falar mais sobre isso, fof é para verificar se a gente chegou no final do arquivo, e ferror é para a gente avaliar uma condição de erro durante o processo de leitura. Bom, em relação ao protótipo das funções, todas essas funções, se a gente abrir o cabeçalho aqui, stdio.h, a gente vai ver o protótipo dessas funções. Então eu peguei basicamente e trouxe esses protótipos para cá. A gente vai agora analisar cada um deles separadamente, certo? Mas antes da gente entrar nesses detalhamentos aí, eu quero passar aqui para o quadro para explicar qual que é a ordem que a gente usa essas funções, certo? Então, eu vou passar aqui para o nosso quadro e vou abrir uma nova tela em branco. Só um momento. Pronto. Então, como que a gente vai fazer? Então, o nosso programa vai estar aqui, certo? Esse aqui é o nosso programa. Então, no início do nosso programa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fopen, certo? Então, com o fopen, a gente vai dizer qual que é o arquivo que a gente quer abrir. Vamos supor que esse aqui é o arquivo x.bin, certo? É o arquivo binário x. Então, no fopen a gente vai dizer abre o arquivo x.bin, certo? Com alguns outros parâmetros aqui que vão especificar qual que é o modo de abertura do arquivo. Depois que a gente abrir o arquivo, aí a gente pode fazer leituras com fread, escritas, certo? Na ordem que a gente quiser. A gente pode ler, escrever, ler, enfim. Né? Tudo isso aqui vai depender da capacidade de leitura e escrita, vai depender da forma como eu abrir o arquivo. Depois a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Depois que eu fiz todas as operações, e antes de terminar o meu programa, eu tenho que fazer um fclose. Porque é quando eu faço o fclose desse arquivo que eu abri, que vai fazer com que a gente avise para o sistema operacional, olha, as minhas modificações que eu fiz aqui através de múltiplos fread e fwrite, todas essas modificações foram feitas em memória. Então, quando eu faço o fclose, né, a gente diz para o sistema operacional, olha, tu pode escrever as minhas modificações no arquivo físico lá. E aí, depois do fclose, a gente tem a certeza, quando o fclose ele retorna
para nós, né, a nossa execução continua, a gente tem a certeza daí que o arquivo ok, ele está escrito no disco, eu posso inclusive desligar o computador, vai ficar para a próxima vez que eu lançar o computador. Né? O que acontece se eu não fizer fclose? Aí depende, certo? Se eu não fizer o fclose, o que pode acontecer, né, é que o nosso programa vai terminar e quando o nosso programa termina, existe uma função especial que é chamada exit. Essa função, se ela for executada corretamente, mesmo a gente não tendo feito o fclose, ela vai fazer o fclose para nós. Certo? Então, daí vocês vão dizer assim, pô, mas se o exit faz o fclose para nós, por que eu tenho que fazer o fclose? Porque o fclose é uma garantia suplementar, né, e mostra que existe, para cada fopen tem que ter um fclose. Então é por essa questão aí. Bom, então agora que a gente viu uma ideia geral aí do funcionamento dessas funções, a gente vai entrar em detalhes aí na implementação, né, na forma de uso dessas funções aí nos protótipos. Então eu vou voltar aqui para os slides, certo? Então, começando então com... Opa, espera só um pouquinho aqui. Começando então aqui agora com o fopen, certo? Notem que em todas essas funções existe esse file asterisco aqui, ó. Tá vendo? Para todas as funções existe o file asterisco. E esse file asterisco é o stream, certo? É a nossa referência para o nosso dispositivo lógico que representa o arquivo. Então, quando a gente faz um fopen, a gente passa o arquivo, o nome do arquivo que a gente quer entrar como primeiro parâmetro. Isso aqui é uma string de caracteres que diz o nome do arquivo, por exemplo. E depois o segundo parâmetro para o fopen é a forma de abertura do arquivo, certo? Se eu quero ler esse arquivo para leitura, se é para escrita, ou se é para leitura e escrita. E o que o fopen retorna? Ele retorna um file asterisco, que basicamente é um ponteiro para uma estrutura de dados que representa o meu arquivo. Esse é o nosso stream. Então depois que eu fiz esse fopen, o retorno dele eu tenho que salvar, porque todas as outras funções que vão lidar sobre esse arquivo que eu acabei de abrir, vão ter que receber esse file asterisco aqui. Então, podem perceber que aparece em todas as funções. Inclusive, depois que eu faço fclose, eu não posso mais usar essa referência, porque daí o arquivo foi fechado. Então, se eu fizer um fread depois de um fclose, vai dar erro. Então, não posso fazer isso. Então, esse file asterisco, ele é uma estrutura especial que representa, que identifica um stream, né? E dentro dele lá, vocês podem olhar depois na stdio.h, lá dentro é basicamente uma estrutura de dados, é uma struct, né, que vai ter informações que representam esse arquivo aberto da nossa abstração aqui, dessa abstração que a gente falou desde o início da nossa videoaula, certo? Então, a gente vai declarar então esses arquivos, né, eles são ponteiros, ó, percebam bem, ele tem um asterisco, ele é um ponteiro. Então, toda vez que eu declaro essa variável arc aqui, para representar, é um ponteiro para um file, né, eu tenho que inicializar ela para nulo, certo? Já que ela é um ponteiro. Né? Então, notem que o file aqui está bem amarelo, aqui bem grande, ó, tem que ser tudo em maiúsculo, certo? Isso aqui é obrigatório. E para cada arquivo que eu quiser abrir, né, simultaneamente, eu vou ter que ter uma variável diferente, um ponteiro para uma variável, para um file asterisco diferente. Então, aqui nesse caso aqui, ó, como eu tenho arc1 e arc2, eu posso abrir ao mesmo tempo 3 arquivos. Então eu posso fazer fopen, 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 e depois que eu fiz esses 3 fopens, eu posso manipular esses 3 arquivos ao mesmo tempo. Desde que, claro, eu passe para as minhas funções de leitura e escrita, que a gente vai ver em seguida aí, esses descritores, né, de arquivos aí, corretos. Bom, então, o que é importante aqui, antes da gente entrar no detalhamento de cada uma das funções, que a gente vai ver logo em seguida, é que cada uma dessas funções elas tem um retorno. Percebam bem aqui, eu vou voltar. Ó. O fopen retorna justamente o nosso ponteiro para o arquivo, o fclose retorna um inteiro, o fread retorna um tamanho, o tamanho que foi lido, o fwrite retorna o tamanho que foi escrito, o fflush retorna um inteiro, o fof também. Então, todos esses retornos, eles têm que ser verificados, porque são através deles que a gente vai confirmar que aquela operação efetivamente aconteceu com sucesso. Então, por exemplo, se eu faço o fopen e o fopen eu digo para ele abrir um arquivo e o arquivo não existe, eu digo para abrir um arquivo para leitura e o arquivo não existe, o fopen vai retornar nulo, vai retornar aquele null, certo? Que a gente viu já nas videoaulas lá sobre ponteiros. Então, se ele retornar nulo, eu não posso fazer nenhuma operação sobre aquele descritor, porque ele é um ponteiro para nulo.
Então, se eu fizer alguma operação, ele vai dizer, opa, peraí, tu tá... Por exemplo, se eu quiser mandar ler de um descritor que aponta para nulo, ele vai dizer, não, isso aqui não funciona. Então, não vai funcionar o fread. Então, eu dou o exemplo do fopen, mas depois a gente vai entrar nos detalhamentos de cada uma dessas funções. Então, começando pelo fopen, né, o primeiro parâmetro é o pathname, que seria o caminho para o arquivo, né, que vai ser o nome do arquivo, mas, por exemplo, se esse arquivo estiver dentro de uma pasta, a gente pode passar o nome da pasta, barra, e aí depois o nome do arquivo, certo? Então eu posso especificar todo o caminho para aquele arquivo. Por isso que a gente diz caminho aqui. Por isso que é path, é o nome do caminho, certo? O segundo parâmetro, que é esse mod aqui, é o modo de abertura. Então o modo de abertura a gente tem várias formas de abertura. Eu posso passar R, que é uma string, percebam, é um const char, então é uma string literal. Então posso passar R entre aspas duplas, R+, W, W+, A e A+. Cada um desses modos aqui vai ter um comportamento diferente. Então, por exemplo, se eu passar unicamente o R é o modo, o R aqui é por causa de read em inglês, que é a leitura. Então, o comportamento aqui, quando eu passar somente o R, vai ser para a leitura. Então, quer dizer que eu quero ler aquele arquivo. E o stream, a nossa agulha de leitura, né, fazendo a analogia de disco e de agulha de leitura, a nossa agulha de leitura vai estar apontada para o início do arquivo. Se eu for fazer, por exemplo, R+, quer dizer que eu quero fazer leitura e escrita sem apagar o arquivo. Então, se o arquivo já existe, certo? Eu vou conseguir escrever, vou abrir esse arquivo que já existe e vou poder escrever nele também. Ou ler, né? Porque a gente está usando o R aqui. E nesse caso, o stream também está apontado, a agulha de leitura também está apontada para o início. Se eu quiser somente escrever o arquivo, certo? Eu posso usar o W, só que o W tem um certo perigo no uso dele, é porque se o arquivo existe, ao fazer fopen passando W como parâmetro no modo, ele vai apagar o arquivo. Então eu perco o arquivo se ele já existe. Então tem que usar com muito cuidado aqui o W, né? Mas nesse caso, como o arquivo vai ser apagado e eu vou ter um novo arquivo, o ponteiro de, no caso agora, escrita, né, a nossa agulha de escrita vai estar no início. Quando eu usar o W+, eu vou ter para leitura e escrita, e o arquivo vai ser truncado, certo? Ou seja, eu vou estar no início, mas o arquivo não vai ser apagado, ele vai continuar com o seu conteúdo lá, eu posso ler dele, mas se eu começar a abrir o arquivo com W+, e começar a escrever, eu vou começar a escrever sobre as coisas que já estavam escritas no arquivo, já que, supondo que ele já exista, né? Se ele não existir, não tem problema. Se o arquivo não existir, o efeito é o mesmo que o W daí. Só que eu posso ler também. No caso do A, é para concatenação, porque A aqui é the append, do inglês, que é concatenar, digamos assim. E nesse caso, tanto no A quanto o A+, aí o ponteiro, a agulha de leitura ou agulha de leitura escrita vai estar no final. Então quer dizer que eu posso abrir um arquivo e se eu quero colocar coisas no final dele, sem destruir o que já foi escrito nele, então eu faço append, aí eu concateno no final. Eu posso, obviamente, misturar modos, né? Então eu posso ter RW, ou que pode ser talvez equivalente ao R+, certo? Posso ter WA, enfim, as combinações aqui elas são várias, mas elas sempre serão substituídas, né, assim, do ponto de vista semântico, por aquela operação que tenha mais coisas. Então, por exemplo, se eu usar o R e o W, eu vou fazer leitura e escrita. Mas se eu fizer, por exemplo, WR+, aí nesse caso vai ser meio redundante a informação do modo, né? Então, mas na maioria das vezes ele funciona, ele sabe fazer o parsing desses parâmetros com tranquilidade. Tem alguns outros modos relevantes que podem depender bastante do sistema operacional, né? Então, existe na especificação lá da biblioteca stdio.h o modo de abertura B, certo? Para arquivos binários. Então, em alguns sistemas operacionais, por exemplo, o Windows, se eu me recordo bem, que eu não sou um usuário muito de Windows, então vocês talvez possam confirmar para mim, quando eu quero abrir um arquivo binário para leitura, eu tenho que fornecer, por exemplo, aqui no modo, eu tenho que fornecer RB, certo? Para deixar explícito que eu estou querendo ler de um arquivo binário. Então esse B teria que ser fornecido em complemento a cada um desses modos aqui, que são os modos principais. E o valor de retorno dessa função, como eu falei antes, né, se for tudo bem, ou seja, se a abertura do arquivo funcionou de acordo com o modo que a gente solicitou, aí
o fopen vai retornar um ponteiro para um file asterisco, que a gente tem que obrigatoriamente salvar em alguma variável, né? Como a gente viu antes ali, file asterisco arc, para que a gente possa fazer operações com esse arquivo, né? Então, se não der bem, por exemplo, o fopen retornar nulo, quer dizer que o arquivo, aquela solicitação de abertura não funcionou. Então, sempre depois do fopen, a gente sempre tem que verificar se o retorno dele foi nulo, né? E continuar o programa, né? Somente se foi diferente de nulo. Se for nulo, quer dizer que a abertura não funcionou. A gente pode dizer assim, pô, eu dependo da abertura desse arquivo para continuar a minha execução. Como ela não funcionou, eu vou parar o programa, né? Então, eu posso fazer esse tipo de comportamento logo quando eu tento abrir o arquivo. Já lá no final, né, como eu mostrei para vocês aqui, quando chegar lá no final, certo? Quando eu estiver lá no fclose, eu vou passar o parâmetro file asterisco aqui para o fclose para dizer que eu quero fechar esse arquivo. E o que vai acontecer quando eu fizer esse fclose? Como eu falei antes, todas aquelas modificações que estavam em memória vão ser de fato escritas no disco rígido, certo? Ou seja, no dispositivo definitivo lá do arquivo. Certo? E ele, obviamente, fecha esse file asterisco de maneira que as próximas operações sobre esse file asterisco não vão ser efetivas, elas não vão funcionar. Então, muito frequentemente, para evitar problemas de execução, etc. e tal, né, para ter certeza que esse file asterisco não será mais utilizado, depois da gente chamar o fclose, passando como parâmetro o file asterisco aqui, a gente faz com que o parâmetro aqui, a gente faz ele igual a nulo. A gente anula ele de maneira que ninguém realmente mais possa utilizá-lo. Então, o valor de retorno do fclose se tudo estiver bem, o 0 vai ser retornado. Então, se o fclose funcionou, deu tudo certo, ele retorna 0. Se ele não retornar 0, quer dizer que alguma coisa deu errado, certo? No fechamento do arquivo, e aí esse valor, normalmente é o valor EOF que é retornado. Então a gente tem que testar também o retorno do fclose, embora isso seja muito menos comum, né, porque é muito mais importante testar a abertura do arquivo para ver se a gente consegue escrever e ler nele, né? Porque depois do fclose, em princípio, a gente não vai fazer mais nada, né? Mas para ter certeza que as coisas foram bem, vale a pena a gente testar a saída do fclose. Falando agora, mostrando agora um pequeno exemplo para vocês do uso, né, dessas duas funções que a gente viu até agora, na realidade aqui só tem uma, que é a função de abertura. A gente vai ter um programa, certo? Main, onde vai ter então uma variável que é um ponteiro para file, então file asterisco arquivo, e aí eu vou fazer a abertura do arquivo. Então o primeiro parâmetro do fopen vai ser o nome do arquivo, que nesse caso aqui é notasdaturma.bin, e o segundo parâmetro vai ser o modo de abertura do arquivo, que eu estou lendo aqui com um R, né, porque eu quero só ler desse arquivo. O arquivo eu estou assumindo que ele já exista, né. Então, imediatamente depois dessa operação, onde eu faço arquivo igual a fopen, eu vou verificar se o arquivo é igual a nulo, certo? Porque se ele for igual a nulo, quer dizer que o arquivo ele não pode ser aberto. Certo? Se ele for diferente de nulo, daí o meu programa pode continuar a fazer todas as operações que a gente quer que faça. Então, assumindo que o arquivo existe, a gente pode até fazer aqui uma reflexão de que o que aconteceria, né, assumindo que o arquivo existe, né, se a gente passasse RB. Se a gente passasse RB aqui, a gente abriria o arquivo para leitura binária. Se a gente passasse RA, como a gente especificou o A gente vai abrir para leitura, mas com concatenação, ou seja, a gente vai fazer um append e a agulha de leitura vai estar no final do arquivo, certo? Porque a gente vai, essa agulha de leitura vai ser uma agulha de escrita também, já que a gente está abrindo com A, ela vai estar no final do arquivo. Se eu abrir apenas com A, ou seja, se eu colocar um A aqui, eu vou fazer também uma concatenação e eu só vou poder escrever, não vou poder ler, certo? E aí a minha agulha vai estar no final também. E se eu fizer W, e é agora que vem o perigo, certo? Se eu botar simplesmente um W aqui, se esse arquivo existir, né, porque é isso que eu estou assumindo, eu vou apagar o arquivo. E o arquivo vai ser apagado e eu vou perder tudo que estava escrito lá. E isso é cruel, não tem volta, certo? Quer dizer, talvez até tenha uma volta, mas aí tem que parar o programa bem rápido, tentar fazer algum tipo de recuperação de arquivo no sistema operacional, mas em geral não vale a pena fazer todo esse trabalho se perder o arquivo. Por isso que é importante ter backup. Bom, como é que funciona aquela função de descarregamento, o flush, né? Então, para streams de saída, certo? Isso aqui basicamente vai forçar a escrita em disco de todos os dados que estão no buffer. Lembra que a gente guarda
o buffer fica em memória, né? O arquivo tem uma manifestação em memória, então quando a gente faz flush, a gente diz para os streams de saída, né, que a gente quer escrever esses dados efetivamente no disco, né? E para streams de entrada, né, que são os streams que eu estou lendo deles, quero ler deles para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o fgets, quando eu leio do stdin, ou o scanf, quando eu faço o flush do meu stdin, certo? Que é da minha entrada, eu vou basicamente desconsiderar todos os dados que estão em buffer, certo? Que ainda não foram consumidos. Então, para o caso do exemplo abaixo, certo? Flush passando nulo, porque vocês lembram bem, né? Aqui na especificação ó, do flush, certo? A gente passa o file asterisco aqui. Então, a gente vai ter que ter um arquivo aberto. Mas se a gente passar nulo, certo? O que ele vai fazer? Ele vai descarregar todos os streams de saída abertos. Ou seja, ele vai fazer essas duas coisas aqui para todos os streams que estiverem abertos por esse programa. Né? Para o programa que está executando esse flush. Bom, daí agora vem as duas funções principais, a fwrite e a fread. Nós vamos começar falando da fwrite. Então, a função fwrite, ela recebe então 4 argumentos, certo? E ela retorna um size t. Então, o que ela vai fazer? Aqui está escrito o que ela faz. Ela basicamente vai escrever essa quantidade de itens de dados, cada um de tamanho size bytes, para o stream apontado por esse stream aqui, certo? E da onde é que ela vai ler? Porque assim, a gente está querendo ler tantos elementos, cada um desse tamanho, nesse arquivo, mas de onde é que ela lê os dados? Ela lê desse ponteiro aqui, certo? E esse ponteiro, percebam bem, o tipo dele, ó, ele é um const void asterisco. Então é um ponteiro que aponta para uma região de memória qualquer, certo? Então é um ponteiro que a gente diz um ponteiro para void, um ponteiro que pode apontar para qualquer outro tipo, pode ser para inteiro, para ponto flutuante, para uma estrutura do usuário, enfim, para qualquer coisa, ele aponta para qualquer coisa. E por que é const? É porque essa função fwrite não vai mudar os dados apontados por esse ponteiro, por isso que ela é const, certo? O protótipo da função está nos informando que a função fwrite não vai mudar os valores apontados por PTR, vai só ler de lá. Então, essa função fwrite, só para mostrar alguns exemplos, né? Eu tenho aqui uma variável meu inteiro, certo? Uma variável que eu tenho 4 bytes. Por que eu sei que é 4 bytes? Porque eu faço size of de int, certo? Esse é o tamanho do meu elemento. E eu quero escrever só um inteiro no meu arquivo. Esse arquivo aqui foi lido, foi aberto com fopen no modo de escrita. Então, aqui eu estou escrevendo um elemento de 4 bytes neste arquivo. E de onde é que estão vindo os dados que eu vou escrever no arquivo? Estão vindo desta variável meu inteiro. Então, como esta variável aqui é uma variável inteira, eu tenho que passar o endereço dessa variável, porque o primeiro parâmetro do fwrite é um ponteiro para uma região de memória. Então, por isso que eu uso o e-comercial aqui. Se eu tiver, por exemplo, um vetor, certo, de tamanho, deste tamanho, e um vetor de double, certo? Esse vetor se chama muitos dados. Como é que eu vou escrever todo esse vetor no meu arquivo? O tamanho do meu elemento é size of the double, porque é o tamanho, é o tipo do nosso vetor. A quantidade de elementos que eu quero escrever é tamanho, que é o mesmo tamanho do meu vetor. E eu vou escrever nesse arquivo que foi lido lá, foi aberto com fopen, etc. E de onde é que eu vou tirar os dados para fazer a escrita? Eu vou tirar do vetor muitos dados. Então, pelo fato de eu ter declarado esse vetor com o abre e fecha colchetes, na hora de passar para o fwrite, eu vou ter que passar então com o e-comercial para dizer que eu quero o endereço do início desse vetor. Como esse vetor aqui é alocado, que a gente já viu lá nas videoaulas de vetores e matrizes e arranjos, né, de uma maneira geral, esse vetor ele tem dados contíguos na memória. Então, esse vetor ele vai estar coladinho lá na memória. Então, por isso que a gente precisa só passar o início dele, um ponteiro que aponta para o início dele, que é a partir da onde o fwrite vai ler para escrever neste arquivo. O fwrite ele faz a escrita, mas ele precisa ler de algum dado para escrever, de algum lugar, né, para escrever. Bom, o que o fwrite retorna? A gente não falou aqui, mas ele retorna a quantidade de bytes escritos. Então, isso efetivamente
a gente tem que confirmar, né? Então, depois que a gente chamou o fwrite, a gente tem que ler, guardar o retorno do fwrite para confirmar que ele faz o match com essas duas informações aqui, com a quantidade de elementos e com a quantidade do tamanho de cada elemento, para ver se isso bate com o retorno do fwrite. Tem que bater, porque senão ele não fez tudo que a gente pediu. Aí vocês vão pensar, mas como assim? Pode acontecer de eu fazer um fwrite de um, sei lá, de tal tamanho e ele não escrever tudo que eu pedi? Pode. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um pendrive, esse pendrive tem 10 bytes de tamanho, é um pendrive bem pequeno, e eu mando escrever 32 bytes. Então o que ele vai fazer? Ele vai escrever 10 bytes, aí opa, peraí, agora eu não consigo mais escrever. Então, embora a gente tenha dito, olha, escreve 32 bytes, ele vai retornar, não, eu só consegui escrever 10. Então ele pode fazer escritas parciais. Então é por causa disso que é absolutamente importante a gente verificar o retorno do fwrite. E isso vale também para o fread. O fread é a mesma coisa, só que o fread é leitura. Então a gente pode pedir para o fread, me lê 10 mega, certo? Mas vamos supor que nesse arquivo não tem 10 mega, tem só 5 mega. O fread vai ler 5 mega e vai retornar dizendo, olha, tu me pediu 10 mega, mas eu só consegui ler 5. Paciência, mas é assim que funciona. Então, por isso que é importante a gente sempre verificar o retorno dessas funções para que a gente tenha certeza do que de fato foi lido, né? E não assumir cegamente que o que a gente pediu foi o que foi executado, né? Bom, então o fread ele tem um comportamento bem semelhante. A diferença é que ele vai ler do arquivo, o fread é do ponto de vista do arquivo, né? Então ele lê do arquivo. Ele lê o quê? Ele lê essa quantidade de elementos, sendo que cada elemento tem esse size, e onde é que ele vai escrever os dados que ele leu? Ele vai escrever nesse endereço de memória. Notem que aqui não tem mais o const, porque aqui o fread ele muda o valor apontado para o PTR. Ele não muda o PTR, porque o PTR é um ponteiro. Ele muda o valor apontado pelo PTR. Então a gente tem que passar um ponteiro válido aqui, porque o fread vai escrever lá. Se a gente passar um ponteiro errado, um ponteiro nulo, segue fault, falha de segmentação. Bom, então aqui tem um exemplo que seria um exemplo muito parecido com o exemplo anterior do fwrite, mas aqui a gente está no processo contrário, né? Então aqui eu tenho uma variável meu inteiro, que ela não tem nenhum valor aqui, não tem nenhum valor definido. Então, quando eu faço fread de um elemento de tamanho size of int desse arquivo, o fread vai ler do arquivo 4 bytes, e vai escrever esses 4 bytes que foram lidos do arquivo nesse endereço de memória, que aqui no nosso exemplo é essa variável meu inteiro. Então depois desse fread, se eu fizer um printf aqui, ó, nesse ponto fizer um printf desse meu inteiro, eu vou ver o que estava escrito lá no arquivo, em formato binário, certo? Então o exemplo também funciona com um vetor de dados. Então se lá no arquivo eu tenho um vetor com esse tamanho de doubles, né, e eu quero ler todo esse vetor do arquivo para minha memória, no caso aqui para minha memória, para essa variável muitos dados, eu vou fazer um fread, então lendo tamanho elementos, cada elemento tem o size of double desse arquivo, e para onde é que eu vou escrever? O fread vai escrever no ponteiro que a gente passou como primeiro parâmetro, que é o endereço de muitos dados, ou seja, o início desse vetor muitos dados. Então depois desse fread, se eu fizer um for aqui para imprimir cada uma das posições desse nosso vetor muitos dados, eu vou ver o que estava escrito lá no arquivo, né, no momento que eu fiz esse fread. Bom, falando então sobre o retorno do fwrite e fread, para deixar bem claro isso para vocês, quão importante isso é, porque isso não aparece explicitamente aqui nos dois slides anteriores, é que essas duas funções elas retornam size t, e esse size t representa então a quantidade de bytes efetivamente escritos ou lidos. Então é sempre muito importante. Aqui no exemplo não apareceu. Então aqui, na realidade, para ser completa, eu estava explicando uma parte mais da leitura e da escrita, né? No caso aqui a leitura e aqui a escrita, mas sempre num programa real, né, que não é um exemplinho, a gente tem que fazer o teste do retorno dessas funções. Bom, indo agora para o FOF e o FError, que são as últimas duas funções que a gente vai ver nessa videoaula, a gente sempre tem que testar, por exemplo, o EOF. O que é esse EOF? O EOF é do inglês End of File, certo? Então, quando a gente chega no final do arquivo, o sistema operacional e a libc, que é uma daquelas camadas que a gente viu antes, eles têm um caractere especial, um valor especial que representa cheguei no final do arquivo.
Então, para a gente saber se a gente já chegou nesse final do arquivo, a gente tem essas funções para testar, especialmente o FOF. O FOF, ele retorna, ele testa o indicador de fim de arquivo, certo? Então, a gente passa uma referência para um arquivo, apontado por esse stream, e ele vai retornar não zero se ele estiver setado, certo? Então, é com essa função que a gente sabe se a gente chegou no final do arquivo ou não. Mas ele só vai chegar efetivamente no final do arquivo no momento que a gente está, por exemplo, um ponto imediatamente antes do final do arquivo, a gente tenta ler, a gente lê, daí essa leitura vai tentar fazer avançar a agulha de leitura. Quando essa agulha de leitura avançar para o final do arquivo, aí esse indicador de fim de arquivo se torna 1, e aí a partir desse momento o FOF, ele de fato funciona, né, para verificar se ele chegou no final do arquivo. Aí aqui que ele vai detectar que chegou efetivamente no final do arquivo. Então isso é o FOF, e a condição de erro que a gente vai ser através dessa função ferror. Então a função ferror vai testar se existe um indicador de erro setado para aquele arquivo, certo? Para a gente saber se aconteceu algum tipo de erro na leitura ou na escrita. Então essas duas funções, elas podem, né, e eu diria que até devem ser empregadas de maneira sistemática toda vez que a gente faz alguma das outras operações. Então, por exemplo, a gente faz um fread e um fwrite, a gente, depois dessas operações, a gente vai fazer um FOF, um ferror para ver se deu tudo certo. Claro que nos programas simples que a gente vai fazer, que a gente conhece, não tem um impacto muito grande se a gente errar, né? A gente até pode se abster de fazer isso, mas quando a gente estiver trabalhando com programas que são grandes e têm um impacto importante, é muito importante a gente fazer esse tipo de verificação, porque caso contrário, o nosso programa pode estar trabalhando com coisas sobre erros, né? E a gente tem que detectar esses erros o quanto antes. Bom, então aqui tem alguns exemplos comuns, né, do uso dessas funções. Então, por exemplo, aqui no FOF, a gente usa ele dentro de um while aqui, entendeu? Na condição de um while, a gente vai poder usar, então, a gente nega o retorno do FOF. Então, enquanto a gente não chegar no final do arquivo, a gente continua fazendo alguma coisa. Nesse caso aqui, a gente continua lendo o arquivo, certo? Aqui seria mais para caso da leitura, né? E para verificar se houve erros na leitura, então a gente tem aqui o meu inteiro, a gente faz o fread. Depois de fazer o fread, notem que eu não estou verificando o retorno do fread, eu poderia ter verificado, mas depois que eu fiz o fread, eu posso testar o ferror do arquivo, né? E se acontecer algum erro, a gente vai entrar nesse if, porque isso aqui vai retornar um valor verdadeiro, né? A gente vai entrar dentro do if e aqui vai poder botar uma mensagem de erro. Opa, tentei ler 4 bytes, tentei ler meu inteiro e não consegui. Isso, para mim, é inaceitável, vou terminar o programa e dar um exit, certo? Bom, então, para terminar essa videoaula, eu vou deixar aqui um exercício para vocês, onde vocês têm que fazer um programa escrito na linguagem C para gravar um arquivo que vai ser composto por estruturas, as mesmas estruturas que a gente viu nas videoaulas anteriores, struct, certo? Essas estruturas, uma dessas estruturas vai ter então um nome, idade e altura de atletas, certo? Então os atletas, cada atleta vai ter sempre nome, idade e altura. Então esse vai ser um primeiro programa. É um programa que grava um arquivo composto de estruturas que tem o nome, idade e altura de atletas. Depois, na segunda etapa aqui, fazer um outro programa, ou seja, um outro programa, certo? Não é o mesmo, é um outro programa que vai basicamente listar o conteúdo desse arquivo que tem essas estruturas. Então, enquanto que esse aqui vai escrever um arquivo, esse aqui vai ler o mesmo arquivo, certo? Só que esse aqui vai ler e mostrar na tela. Então, ele vai ler estrutura por estrutura e vai mostrar na tela. Depois, na etapa 3 aqui, fazer uma função que recebe o nome do arquivo como entrada e imprime a altura de atletas cujos nomes foram lidos do teclado. Então essa função tem que abrir e fechar o arquivo e possibilitar a busca de diversos atletas. E por fim, isso aqui no caso seria uma função, né, poderia ser incorporada nesse programa de leitura aqui. E por fim, então, fazer um outro programa que insere um novo registro no final do arquivo. Então para isso aqui vocês vão ter que fazer uma função main, né, que vai ter dentro lá um fopen com um modo específico lá, né, já que a gente quer inserir no final do arquivo, então a gente tem que fazer um append, então a gente tem que usar um modo de abertura A no caso, para a gente inserir esse registro no final do arquivo. Certo, pessoal? Tentem fazer esse exercício aqui baseado no que vocês viram nessa videoaula, que em princípio todos os elementos já estão aí, claro que vocês precisam do background de estruturas.
Se surgir alguma dúvida, né, depois eu vou colocar, obviamente, a solução desse exercício lá através de um vídeo específico, né? Mas se surgir alguma dúvida, inclusive depois de vocês terem visto a solução, vocês, por favor, entrem em contato aí através do e-mail. Eu deixo um grande abraço para vocês aí e até uma próxima. Tchau, tchau.